Olá, bem-vindos a mais um episódio do IMIP EducaCast, o seu podcast de conteúdos em saúde para estudantes, gestores e profissionais de todas as áreas. Aqui você fica por dentro do que tem de mais atual na saúde, com fundamentação científica e a experiência IMIP para fazer a diferença na sua formação pessoal e profissional. Mais uma vez, temos o prazer de ter já uma co-host da casa, que já teve a possibilidade de estar aqui conosco outras vezes, a minha amiga, diretora multiprofissional do IMIP, Larissa Viana. Lari, bem-vinda. Obrigada pelo convite e contem comigo sempre. A gente já percebeu que ela gostou daqui, tá? Ela gostou do nosso cast. E Larissa, ela é nutricionista pediátrica, ela tem um mestrado em saúde pública e, como eu disse, um cargo super importante. Acho que nessa vibe agora de interprofissionalismo, como é importante a gente valorizar a ação multiprofissional. E bem, temos o prazer, né, Lari, de ter hoje a nossa convidada, é a doutora Daniele Seabra. Daniela é médica, tem mestrado e doutorado pela Federal de Pernambuco e uma pós-graduação em nutrologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Dani, muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Larissa, a gente estava conversando um pouquinho off, né? Como vai ser instigante essa conversa com o Dani hoje aqui. Isso, estamos muito animados. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Para falar sobre estilo de vida, que é algo muito importante hoje na saúde. E estou muito feliz de estar aqui, né? Vamos lá, vamos começar. Dani, me fala um pouquinho da tua trajetória, porque eu falei, naturalmente, já é um currículo riquíssimo, né? Tem 2 pós-graduações estritas, fez uma pós-graduação em nutrologia. O que foi que fez? Qual é o teu caminho até aqui? Meu caminho é longo, viu? Opa, a gente tem tempo. Qualquer coisa, o usuário aperta lá naquele vezes 2 de velocidade, tá? Eu acho interessante essa questão de trajetória, né? Porque trajetória, às vezes, para o médico, remete sempre à formação, vamos dizer assim, educacional, né? E a gente vai muito para essa linha de dizer o que é que a gente fez. Título, na verdade, né? Título. E eu acho que trajetória é tão mais do que isso, né? Do que títulos. Então, assim, minha trajetória vem realmente de uma graduação há 16 anos, eu sou formada em medicina. E aí, depois disso, fui o caminho que todo mundo fazia na época da residência médica, né? Fiz residência de clínica. Depois, aí, achei que não estava sendo muito resolutiva para os pacientes. E aí, eu acho que já começou o meu namoro com a medicina do estilo de vida nesse momento. Eu não sabia que era isso ainda. Não se falava disso ainda, né? Então, a gente não tinha redes sociais como temos hoje em dia, né? Não era tão acessível. Então, eu simplesmente senti uma inquietação. Não estou sendo muito resolutiva, eu quero fazer um pouco mais. Aí, na cabeça da pessoa jovem, né, acha que o resolutivo é operar, né? Tem gente que ainda segue esse caminho, né? Mas aí tem um momento que é mesmo, tem um momento que é preciso a cirurgia. E então eu fui fazer otorrinolaringologia, né, que é uma especialidade cirúrgica, fiz residência também. E os anos foram passando e você ainda se sente meio que não resolve, né? Muitas coisas a gente não resolve, porque não é só isso. Existem complementos, né? Na verdade, a gente nunca vai ter uma terapia única que eu diga, pronto, é isso e está resolvido, vá, seu José, está garantido, né? Então, assim, foi meio que isso que eu fui buscando outras coisas. Então, fiz mestrado, fiz doutorado, porque gosto muito da docência, então procurei mais o lado acadêmico. Mas aí me vi numa pandemia, como todo mundo, meio perdido, né? E aí, justamente, nessa pandemia, com o mundo de cabeça para baixo, né, eu tive uma crise de hérnia de disco, fiquei acamada mesmo, fiquei sem conseguir. Eu ia para fisioterapia com meu marido me levando deitada no banco do carro, que eu não conseguia ficar sentada. E aí eu digo, não, gente, eu preciso fazer alguma coisa diferente, que realmente traga qualidade de vida, né, para as pessoas. E foi aí que eu fui buscar a nutrologia, me vi nesse universo e estou aqui. E que sorte, tenho certeza que não foi proposital, porque o staff do IMPEDUCA sempre arma essas arapucas, umas arapucas muito bem armadas. Eu estou com uma nutricionista, estou com uma nutróloga aqui, com uma formação riquíssima, né? Clínica médica, otorrino, 2 formações bem pesadas, né? Mestrado e doutorado pela Federal. E foi aí, e eu gostei de uma frase bem interessante que você falou, Dani, e que me levanta uma dúvida. Essa integração, essa ausência de uma terapia única ou de um terapeuta único para a doença, já que a gente deve abordar a doença por várias frentes. Como é que você vê a medicina integrativa? Isso está, de alguma maneira, e vai me desculpando a ignorância, está de alguma maneira ligado a essa visão mais holística de qualidade de vida, do que esses profissionais, como você hoje se propõe
a oferecer através da nutrologia? Então, né, existem hoje vários termos, as pessoas vão usando vários termos para, às vezes, denominar as mesmas coisas, é só para dar uma roupagem diferente, né? Então, medicina integrativa nada mais é do que a medicina que vai olhar para a pessoa como um todo, como a medicina deve ser, né? Então, assim, não tem muita ciência nesse quesito, integrativa, né? É como deve ser. Eu gosto muito do termo medicina do estilo de vida, porque reforça de que a maior parte das doenças passa o seu tratamento pelo estilo de vida. E eu acho que dá esse olhar que muitas vezes o médico esquece do quanto isso é importante. Sim. Mas justamente porque essa integração, esse olhar para o ser humano de uma maneira integral, né? Todos os aspectos que ele tem, é importante o trabalho multiprofissional, interprofissional, né? Eu acho que isso, hoje em dia, é o que a gente realmente tem que abraçar como excelência em cuidar da saúde, né? Que a gente tem que entender que não adianta. Entre o que eu prescrevo e o que o paciente faz, tem um abismo. A gente precisa entender isso, né? Porque muitas vezes o médico acha que está fazendo muita coisa porque ele assinou lá, carimbou, pronto, está aqui a prescrição. O paciente tem uma doença crônica, ele volta 2 meses depois do mesmo jeito. Ou não volta, porque tem medo de levar bronca, né? Todo mundo, não vou não. Não fiz nada do que o doutor mandou, eu que não vou lá, né? E quando a gente entende que entre o que a gente escreve e o que o paciente faz tem um abismo que a gente precisa transpor, aí a gente começa a entender o que é medicina integrativa, medicina do estilo de vida e qualquer abordagem, né, que foque assim que você queira denominar, né? E aí, dentro do termo da medicina, do estilo de vida, eu vou trazer um pouquinho dessa questão da importância dos demais profissionais. Eu sempre bato nessa tecla, né? Eu acho que eu sou até um pouco repetitiva a sua tecla. Mas é a minha tecla, é a minha trajetória. E eu acho extremamente importante que a gente olhe o ser humano, como você falou, como um todo. O bem-estar físico, ele está longe de passar só pelo que a gente habitualmente imaginava que era a prescrição do bem-estar físico. A gente hoje pensa em todos os pilares. Como é que a gente vai cuidar da nossa saúde, do nosso envelhecimento, da nossa vida, se a gente não pensar que a gente precisa ter uma alimentação adequada para a gente não prevenir uma perda muscular a longo prazo, a sarcopenia, etc. Como é que eu vou avaliar a minha vida? Nesse contexto, inclusive, você trouxe o contexto pandêmico, como é que a gente vai fazer isso sem uma saúde mental? Como é que a gente não vai cuidar, a gente não vai contar com um psicólogo nesse processo? Como é que, você já falou, eu ia para a fisioterapia, o fisioterapeuta ele é muito recrutado do ponto de vista de reabilitação, mas o fisioterapeuta também pode ser um profissional de prevenção. Quando a gente está falando de pilates, quando a gente está falando da prescrição de uma terapêutica específica ali para aquele paciente e aí passa por todas as outras áreas da multiprofissionalidade. Então, eu entendo que a saúde e o bem-estar, ele passa por todas essas necessidades e que a gente tem que valorizar cada um dos profissionais que vão fazer parte desse processo. E aí, quando a gente entende que juntos, a gente, olhando o paciente na sua individualidade, a gente vai conseguir que ele tenha um outro desfecho, eu sempre vou defender que a gente trabalhe juntos mesmo. Acho que é bem importante. Certamente. Você sabe que tem até uma frase de Filipão, né? Da época que ele treinou a seleção brasileira, que ele disse antes da final que juntos somos mais fortes e unidos somos imbatíveis. Né? Eu gostei muito dessa frase. Eu acho que casa bem com essa questão da interprofissionalidade. E acho que tem um ponto já dito e redito em vários guidelines, principalmente os guidelines oncológicos e até aqueles de doenças cardiovasculares. O papel do paciente, esses juntos, que fique muito claro para vocês que estão nos ouvindo, não é somente a discussão dos vários profissionais de saúde entre eles, mas o paciente como epicentro e o cuidado focado no paciente e o paciente não mais sendo passivo nesse processo. Isso, exato. Porque eu, como você bem colocou, Dani, como cirurgião, é razoavelmente assim, mais fácil a minha vida, porque a minha intervenção depende de mim, do que eu faço naquele momento, e um percentual razoável do sucesso está limitado naquela minha competência técnica. Sim. No caso de vocês, não, gente. E aí fica uma pergunta muito difícil, porque vocês vão orientar o paciente, mas vocês observem que você vai estar na casa do paciente fiscalizando quantas gramas de arroz ele colocou? Não vai. Você vai estar na casa do paciente fiscalizando. Se você descer hoje,
Não, estou acompanhando aqui pelo seu smartwatch, que você me compartilhou a senha, que você não fez a quantidade de passos. Como é que a gente consegue, ou melhor, como é que vocês conseguem, principalmente você, Dani, como é que você consegue conquistar o paciente a ponto dele tomar a autoconsciência da necessidade dele ser ativo no processo de cura, de reabilitação? É interessante que realmente ele tem que ter essa consciência, né? Porque, e cada vez mais, que eu gosto muito de docência, né, e da assistência, então, cada vez mais que eu estudo tanto um quanto o outro, a gente vê que o processo é sempre centrado na pessoa. Você veja que o aluno também, né? Professor que acha que vai colocar alguma coisa na cabeça do aluno não entendeu nada de aprendizagem, porque não é assim que funciona, né? A mesma coisa, se eu achar que sou eu que vou levar o resultado do paciente, não entendi nada de medicina, né? Não sou eu que vou, o resultado é dele, o caminho é dele. Então, realmente é uma conversa, é uma construção. Por isso que precisa de tempo, né? Eu acho que um dos fundamentos é que a gente não consegue fazer isso numa consulta, né, gente, nos moldes que a gente foi treinado, né? Não dá para você fazer isso em 10 minutos. Claro. Né? Você precisa de tempo para construir um vínculo, para entender quem é aquela pessoa, né? Para você construir uma relação de confiança e também para a gente começar a não julgar, né? Porque eu acho que às vezes o papel do profissional de saúde fica meio como se fosse o juiz, né? Aquela pessoa que está dizendo se você fez certo, se você fez errado, né? Eu tenho aquela frase que eu mencionei antes, né? Não, eu não vou lá não, porque eu não fiz nada do que ele mandou, então eu não vou. Porque eu não mandei nada. Né? Uma vez o paciente disse assim, olha, eu quero que você brigue comigo. Eu disse, eu não brigo com ninguém. Tá difícil de brigar até com meus filhos, que ficam argumentando. Imagine com você. Então, assim, o paciente, ele realmente precisa, né? Modificar, e eu acho que isso passa também por uma construção, né, de educação em saúde, né, disso que a gente está fazendo aqui hoje, né, de a gente propagar, né, essa boa informação de que o paciente ele está no centro do cuidado dele, a escolha é dele e os caminhos são dele. A gente vai orientando, a gente vai direcionando, a gente vai ajudando, né? Mas realmente eu acho que é um processo de construção de vínculo. E essa questão do monitoramento, né, que você mencionou aí, você vai ficar olhando lá no relógio e tal. Isso é uma coisa interessante, porque hoje em dia a gente também vive essa coisa, esse boom, tecnologia, dados, nossos dados estão aí espalhados o tempo todo. Eu tive um paciente que ele disse assim, eu me lembro até e acho engraçado. Eu não queria mais esse CPAP não, porque ele tinha problema de apneia do sono, né? Estava usando CPAP. Se eu não uso, o rapaz liga para mim e diz, por que está acontecendo que você não está voltando? Nossa, olha. Porque tem o registro, né? E aí, o pessoal da empresa, né? Da máquina acompanha e monitorizando ele. E ele se sentiu meio que invadido. Como a pessoa está sabendo se eu estou botando e se eu não estou botando esse danado desse aparelho, né? Então, o automonitoramento, ele é importantíssimo. Mas, veja, ele é um automonitoramento. Ele não é um monitoramento de outro, não é um Big Brother, né? Que a gente vai ficar... olhando todo mundo o que é que está fazendo, né? Que é a impressão, inclusive, que a gente tem hoje, diante de tanta rede social e tudo, é que a gente está sempre sendo vigiado, né? Então, o paciente não precisa de mais vigilância de outros, mas ele precisa entender a importância do automonitoramento, dele identificar, né, o que é que ele está conseguindo fazer, o que é que ele não está conseguindo fazer, e aí ele começar a refletir, por que eu não estou conseguindo fazer? Porque é meio que do entendimento comum o que se precisa fazer, né? As pessoas meio que sabem. Quando a gente vai falar, isso aí eu já sei, isso eu já sei. Então, saber é uma coisa, fazer é outra. Então, a gente tem que trabalhar com estratégias para o paciente fazer, né? Então, eu acho que é meio esse o caminho. E o paciente entende que ele que faz a escolha e a gente está ali para dar estratégia para ajudar ele a vencer as barreiras que a mente fica impondo a gente nesse processo, né, de mudar para um estilo de vida mais saudável. E aí eu acho que para ele fazer, tem que fazer sentido para ele, né? A gente teve eu que estou, né, aqui muito cliente, né? A gente teve um papo muito legal sobre nutrição comportamental. Assistam. E a gente levantou muito a importância do fazer sentido para o paciente e todas aquelas intervenções que a gente está propondo. E de talvez a gente, na posição de profissional de saúde, estabelecer, às vezes, metas mais curtas, metas mais factíveis, metas que façam sentido para ele, metas que estimulem ele voltar na próxima consulta e dizer para a gente, não, eu consegui. Você, na sua anamnese, você percebeu que tem diversas alterações no estilo de vida que ele precisaria fazer para uma vida mais saudável e mais que a gente... E que antigamente, que muitos profissionais ainda seguem essa linha de, eu vou lhe dar aqui uma prescrição completa com tudo que você precisa fazer.
fazer. Ele não vai conseguir fazer aquilo tudo, porque aqueles hábitos estão arraigados, aqueles hábitos fazem parte da vida, da construção dele como ser humano, e ele não vai virar uma chave de um dia para o outro ele conseguir modificar tudo. E aí ele não volta, ou ele volta com essa sensação de frustração, de que eu não consegui atingir tudo que eu precisaria fazer, e enfraquece esse vínculo profissional que a gente tem. Então, se eu digo, eu tenho uma série de propostas para você, mas vamos fazer estas 3 intervenções, por exemplo. E estas 3 intervenções, inclusive, muitas vezes, prescrever. A gente estava conversando aqui sobre prescrição de atividade física, eu acho que é importante. Mas aquilo que cabe naquele prazo que você vai rever aquele paciente. A gente vai se ver daqui a 2 meses. Em 2 meses, o que é factível que ele faça? E o que é que isso já vai ter algum impacto importante na vida dele? Então, eu acho que a gente vai ter que se desconstruir. Eu sempre estou nessa fala de que a gente precisa se desconstruir enquanto profissional, entender que a gente está num novo momento, que o paciente espera outras coisas e que a gente tem essa função de facilitar o processo para ele, não de ser essa posição de juiz e de apontar as falhas. Isso, eu acho que está ultrapassado, assim. E, bem, na frente de pessoas envolvidas na educação, eu deixo uma pergunta que não deve ser fácil de responder. Muitas vezes a gente aprende o hard skill, a gente aprende qual é o medicamento certo, qual é a dieta certa, qual é a terapêutica focada em exercício físico. Mas se a gente não tiver a habilidade de comunicar, e eu acho que a gente pode envelopar várias dessas habilidades sob o termo de empatia, enquanto profissional de saúde, conquistar a empatia, ter empatia perante o seu paciente, não vai adiantar muito o seu conhecimento compilado de UpToDate, de Dynamed, de Sabiston, de Goodman-Gilman, não vai adiantar. Se você não conseguir passar a necessidade do paciente seguir a sua terapêutica, seja ela qual for, e a mais ampla. E quanto mais ampla, mais desafiador. Sim. Uma coisa é você explicar para um paciente que ele tem que tomar medicamento 3 vezes ao dia. Ok, você desenha, você orienta. A decisão talvez até seja mais fácil para o paciente tomar ou não tomar. Uhum. É até mais fácil que ele tome, né? Porque ele só envolve o ato de lembrar, despertador, medicamento no bolso e onde tiver, tomar. Agora, prescrever exercício físico, prescrever nutrição. E como é que está se ensinando isso, Dani? Como é que a gente está ensinando para os profissionais de saúde a ter empatia, a conquistar o paciente? Isso é fundamental, né? E a gente primeiro entender o que é empatia, né? Que empatia é você realmente sentir com o outro. E isso passa por essa desconstrução que você falou, Lari, que, veja, muitas vezes a gente como profissional, quando a pessoa não chega no resultado, a gente sente que a gente falhou. Então, aí dói, né? E aí você meio que já, numa linguagem não verbal, você já comunica ao paciente que você quer que ele saia dali. Porque, né? Né? Não tá fluindo, né? Então, a gente precisa entender que, poxa, a gente não falha. Todo mundo falha, né? Mudar é fácil, não. Quantas vezes você, profissional de saúde, quantas vezes você tentou botar um novo hábito na sua vida e não conseguiu? Várias, né? Então, a partir desse momento, você tem que entender, né, a sentir, se conectar com essa dor dentro de você que você falha, para entender que aquela pessoa ali, ela está constrangida porque ela falhou. Aí, quando a gente entende, aí a gente acolhe. Isso. E aí, quando o paciente se sente acolhido, aí ele diz assim, eu posso errar. Então, eu vou tentar de novo. Porque muitas vezes a gente não tenta pelo medo de errar. Ele já prevê, né? A mente da gente é extraordinária, né? Uhum. Então, assim, a gente já previu a dor lá da frente, então eu não vou nem tentar. Aí você começa aquele discurso, não, se eu fizesse, né? Se eu tentasse, se eu fosse para a academia, eu conseguia fazer 30 minutos todo dia. Mas a pessoa nem tenta, porque ela tem o medo de errar, né? Então, acho que primeiro passa por essa desconstrução do profissional, da gente acolher isso, que a gente também passa por isso, que a gente também tem esse medo, né? E aí a gente se conectar com o outro de uma maneira empática, né? Para ajudar o outro nessas estratégias. Então, eu concordo totalmente com o que você falou. A gente precisa de metas curtas, o paciente precisa sentir que está vencendo. Então, aí vem... Fernando falou a história, né? De que eu estou lá na academia cedo e tal, que eu comecei a correr na pandemia, e eu acho a corrida extraordinária por causa disso. A corrida é mente, a corrida não é sobre pernas, é sobre a cabeça, né? Então, quando você não corre nada, e você olha assim, é impossível para mim correr 10 quilômetros.
Não é? Você olha assim, é impossível. Mas a partir do momento que você correu 100 metros, daqui a pouco você correu 200, daqui a pouco você correu 500 metros, correu 1 quilômetro, meu amigo, você se sente a pessoa mais poderosa do universo. Eu consegui correr 1 quilômetro, mas se eu conseguir correr 1 quilômetro, eu consigo tudo. Começa assim. E aí, nessa, a pessoa vai progredindo. Então, esse é o funcionamento do cérebro humano. A gente precisa entender, veja, as pessoas que trabalham com marketing, que trabalham com vendas, estudam isso há anos. E a gente, na medicina, quer que a pessoa faça o que a gente bota num papel. Como é que pode dar certo? Isso. Né? Então, o pessoal está estudando há anos como influenciar a gente, né? Como influenciar a nossa mente. Isso está em tudo. Tudo que a gente consome. Será que realmente você escolhe o que você consome? Né? Será que você escolhe? Ou será que você está imerso nesse contexto, né, que criaram e você vai absorvendo? Então, a gente precisa entender isso para usar isso a nosso favor. Né? De que, olha, explicar para o paciente, você vai falhar. Acontece, mas a gente vai lá, um pouquinho, o mínimo. Né? Tem um livro que eu gosto muito, que é o Micro Hábitos, que ele fala de hábitos pequenos. Né? Então, você começa ali com um pequenininho e vai fazendo um pouquinho. Só dá para fazer 1 minuto. Então, faça 1 minuto. Não tem problema não, faça 1 minuto. Porque daqui a pouco, quando você conseguir fazer 1 minuto todo dia, você vai dizer, opa, eu vou fazer 5. Né? E assim você vai construindo esse processo de mudança, né? Então, em cima disso que Dani colocou, da necessidade da gente sentir o outro e se sentir como o outro, ou seja, a busca pela empatia, eu recomendo muito uma leitura que foi recomendada por Rafa, que trabalha com a gente, né, Bruno Xande, e não sei se foi uma mensagem subliminar dela, mas ela mandou eu ler um livro chamado Comunicação Não Violenta, um grande best-seller, e fala basicamente disso, da necessidade de, na conquista do outro, na conquista argumentativa do outro, na conquista, seja da argumentação verbal ou não verbal, busque, na primeira instância, não prejudicar a relação. Busca não trazer para baixo a relação, eleva a relação, por mais que tenha alguma dificuldade. Então, fica essa dica aí, micro hábitos de Dani, comunicação não violenta, tá? Também recomendo, ou seja, Me Educa também é cultura. Gente, eu acho que a gente quebrou o gelo, falamos de assuntos, né? Ainda está me devendo uma resposta, que eu quero que em algum momento vocês levantem essa bola, que é tudo isso que a gente está falando, a gente está ensinando, a gente está educando, você enquanto professora, você que está envolvido também na formação, a gente está ensinando os nossos residentes, a gente está ensinando nossos alunos de graduação. Fica essa pergunta para que a gente saia, tá? Agora eu vou perguntar um assunto mais polêmico, mais objetivo, mais pragmático. Nutrologia e nutrição. Onde é que está a fronteira? Onde é que está a área de atuação? Complementar? Quando um pede socorro ou pede encaminhamento ou referenciamento para outro. Tenho certeza que, assim como eu, tem uma visão ainda em dúvida. Quando devo procurar um ou outro? E aí, Lari, na sua visão, depois a visão de Dani? Bem, assim, de uma forma bem pragmática também, o nutricionista é uma formação de nível superior e o nutrólogo é um médico que faz uma especialização em nutrologia, e vou deixar a Dani falar mais detalhadamente, mas são 2 formações de nível superior diferentes. Eu sei que você trouxe essa polêmica porque em muitos momentos gerou, assim, ainda gera, eu acredito, uma dúvida e até uma animosidade entre as categorias profissionais, porque imaginava-se que eram excludentes as atuações profissionais dos 2 profissionais, do nutricionista e do nutrólogo. E hoje, eu particularmente, eu acredito que Dani concorde comigo, mas se não concordar, fica à vontade de discordar. Olha, comunicação não violenta na prática, tá? Fique à vontade. Mas eu acredito que são especialidades que podem e devem trabalhar juntas. Porque existem coisas que o nutricionista pode fazer que são privativos do nutricionista e existem coisas que o nutrólogo vai fazer que são privativos do nutrólogo. Então, assim, a prescrição de medicações, suplementações específicas, muitas destas atividades são do nutrólogo. A prescrição dietética propriamente dita, avaliação nutricional, o conhecimento do alimento, que faz parte da formação do nutricionista, essas prescrições, elas são privativas do nutricionista. Então, eu particularmente, eu tenho muitos amigos nutrólogos e trabalho com alguns deles, eu trabalho com nutrição pediátrica, e a gente trabalha muito bem juntos, porque a gente
troca, faz esse bate-bola, esse referenciamento, esse contra-referenciamento, ele existe muito na prática, mas precisa abrir muito a mente de ambos os profissionais para que isso aconteça. Não são todos os profissionais que conseguem entender que juntos são mais fortes. Aquilo que a gente está levantando essa bandeira. Mas, de fato, eu acho extremamente importante que isso seja uma junção e não sejam excludentes. Queria escutar a tua opinião, Dani. Eita, dei espaço. E agora, a pessoa discorda ou não? Não, brincadeira. Eu concordo completamente, né? Eu acho que não são excludentes de maneira alguma, né? Como eu estava falando aqui antes até, né? Acho que a interprofissionalidade, né, a gente trabalhar junto, realmente é o caminho. Enquanto a gente fica, você falou, Larissa, bem, enquanto as pessoas ficam gastando energia para saber quem faz A, quem faz B, tem um monte de gente que nem formação profissional em saúde tem. Perfeito. E está por aí fazendo coisas, né? E, né, influenciando, essa coisa do influenciador, né? Que eu acho que é um péssimo nome, por sinal. Né? Eu acho que a gente é muito bem-vindo quem é comunicador. Isso. Porque comunicação diz respeito a você tornar uma mensagem comum, não influenciar os outros. Cada um sabe do seu caminho e toma suas próprias decisões, né? Inclusive, recentemente, eu não sei se você viu, mas na rede social, uma influenciadora, né, que falava sobre alimentação, que só comia à base de vegetais e... recentemente, infelizmente, essa influenciadora, ela foi a óbito e várias pessoas seguiam ela, né? E aí você começa a mensagem, quer dizer, então, ela foi a óbito porque ela era vegetariana, porque ela era vegana. A gente sabe que existe toda uma ciência por trás do vegetarianismo, do veganismo, que é possível você viver com uma qualidade de vida excelente, manter sua massa muscular, mesmo com a dieta à base de plantas. Tem atletas de alto rendimento que são vegetarianos e veganos. Então, não era isso. Ela sofria de um transtorno alimentar. Ela tinha anorexia nervosa. Só que isso não estava na rede social. Isso ela não estava exposto lá. E várias pessoas seguindo o que ela dizia. E qual era a formação profissional dela? Isso. Né? Então, assim, eu acho que muito mais do que a gente ficar batendo cabeça entre profissionais de saúde do que quem faz o quê, é aquela história, né? Quando a gente está olhando como profissional de saúde, a gente... Na verdade, não é o trabalho de A ou o trabalho de B. A gente tem uma pessoa que precisa de cuidado. Como é que a gente pode otimizar esse cuidado? Isso. Como é que a gente pode oferecer mais cuidado, né, para essa pessoa que está aqui precisando, né, de uma orientação alimentar, de uma orientação de atividade física, de uma orientação da saúde dela como uma forma global, né? Então, quando a gente começa a entender isso, a gente vê que a gente tem mais é que se unir mesmo para poder combater o que não é saúde. Isso. E que está por aí vendendo como se fosse. Isso, e aí, mais uma vez, a gente teve outro papo aqui, tá vendo? A gente teve outro papo aqui sobre redes sociais e sobre os riscos das redes sociais e dessas pessoas que não têm nenhum compromisso com trazer uma informação de qualidade, baseada em evidências científicas e que estão aí difundindo com milhares de seguidores, né, pregando muitas vezes o que nós que nos preocupamos em fazer nutrição, nutrologia baseada em evidências, essas pessoas estão aí difundindo as coisas mais absurdas e a gente lutando no dia a dia contra isso. E a necessidade da gente, inclusive, melhorar nossa comunicação para que a gente utilize as redes sociais de uma forma positiva. Nós que temos esse compromisso, estarmos à frente das redes sociais de uma forma positiva. Exatamente. E aí, complementando, porque eu acabei não comentando, a questão da nutrologia, né? Então, assim, Lari já falou aí bem a formação, que é diferente, né? Distinta. Então, assim, gente, nutrologia é algo muito amplo. Isso. Aqui, em Recife, a gente ainda não tem residência médica de nutrologia. Mas existem residências médicas de nutrologia em outros estados, tá certo? E tem uma ampla atuação. Por exemplo, nutrologia tem atuação dentro do hospital. Sim. Então, para prescrição de nutrição parenteral, né, dietas parenterais, eu preciso de um médico, né, que vai entender desses nutrientes para poder estabelecer realmente qual é a cota calórica que aquele paciente precisa, o quanto que ele precisa de proteína, o quanto ele precisa de lipídio, enfim. Então, hoje no universo da terapia intensiva, que se intensificou com a pandemia, né? A gente viu que realmente melhorou bastante a qualidade da terapia intensiva porque foi muito exigida e
A gente vê hoje em dia muita tecnologia, né, para isso, para esses momentos em que as pessoas precisam de cuidados, né, diferenciais. A nutrologia tem um papel importante nisso. O paciente, por exemplo, Fernando, a questão da cirurgia. O paciente que vai para uma cirurgia, ele vai passar por um estresse metabólico gigantesco. Esse paciente precisa ser preparado antes da cirurgia. E muitas vezes ele não é. Ele vai para a cirurgia, ele vai ter um processo de recuperação, ele vai perder peso, perder massa muscular para alguém dizer, opa, agora vamos reabilitar. Isso. Perdeu tempo. Então, quando eu tenho um médico com a formação em nutrologia, um nutrólogo olhando para isso antes, olha, esse paciente vai fazer uma cirurgia daqui a um mês. Vamos começar a trabalhar esse paciente, né? Para ele não vir a sofrer lá na frente com um processo muito mais demorado, inclusive de deshospitalização. Claro. Isso. Né? Vai passar mais tempo no hospital. Além disso, a gente tem hoje na área da oncologia. Então, tem nutrólogo que só trabalha com oncologia. Porque é outro paciente que vai passar por um estresse catabólico importante, que precisa, no ato do diagnóstico, esse paciente precisa, e em alguns tipos de câncer especialmente, câncer do trato digestivo, que o paciente vai fazer uma cirurgia, que vai mexer no trato digestivo dele, que vai mudar a absorção dele, ele precisa, no ato do diagnóstico, ter um acompanhamento. Não é depois também, mas ele já começa ali a se preparar, né, no ato do diagnóstico, durante o tratamento, depois no processo de reabilitação, né? Então, só para mostrar como é amplo o processo, né? Aí, além disso, tem as áreas de esporte, performance e as doenças crônicas não transmissíveis, porque hoje não tem como a gente falar em tratar diabetes, obesidade, hipertensão, se a gente não estiver falando de uma abordagem desse tipo, né? Perfeito. Só para você saber, lá no IMIP, você falou sobre a terapia intensiva, lá no IMIP a gente tem uma equipe multiprofissional de terapia nutricional. Para justamente... É uma comissão composta por médico, temos esse temos nutricionista, temos farmacêutico, temos enfermeiro. E esta equipe ela é responsável justamente por esse monitoramento na terapia intensiva. Então, assim, eu sempre acho que, mais uma vez, quando a gente trabalha junto, flui muito bem. Vocês estão vendo a quantidade de conhecimento que está sendo colocado, mas isso é uma pequena parcela de tudo que está por vir. E eu sei, Dani, que está começando a rolar a produção de um curso que você vai oferecer na plataforma MIP Educa. Você podia falar um pouquinho sobre esse curso, qual é o seu objetivo, público, conteúdo? Aproveita já para fazer o jabá aqui também, tá? Ótimo, então é isso aí. Estou muito feliz de estar chegando na plataforma MIP Educa, né? A gente está gravando esse curso multiprofissional e interprofissional. Então, um curso para todos os profissionais de saúde, para falar sobre estilo de vida, sobre estratégias realmente efetivas para você que quer mudar o estilo de vida do seu paciente, quer ajudar o paciente a mudar o estilo de vida dele. Então, o curso ele vem com essa pegada de trazer para o profissional ferramentas para a gente sair, né, daquela coisa de simplesmente falar, o paciente tem que comer melhor, tem que se exercitar. Não, a gente vem com estratégias realmente direcionadas para o profissional que ele quer. Seja um nutricionista, seja um profissional de educação física, um fisioterapeuta. Olha, eu quero ajudar essa pessoa a mudar. Essa pessoa precisa mudar e eu quero ajudar. Pronto, vai lá na plataforma que vai ter um material interessante para você. Dentro em breve, eu mesmo vou consumir esse curso, pode ter certeza, para melhorar enquanto profissional de saúde, enquanto pessoa, até para uma própria orientação pessoal minha mesmo, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que está valendo a pena todo dia acordar às 4h30 da manhã, encontrar com o Dani lá na academia? Ela já está lá, já correu seus 10 quilômetros, eu estou começando ainda, estou acordando. Eu quero agradecer demais a participação de vocês. Foi muito, muito legal, foi muito fluido. Que a gente tenha a oportunidade de estar mais vezes junto com o Dani, estar mais vezes junto com a Larissa, já está autoconvidada. Cadeira cativa. Tá? E a gente falou um pouquinho sobre jornada pelos pilares da medicina e o estilo de vida, que está absolutamente integrado. Então, a gente está finalizando esse episódio de hoje, agradecendo demais toda a equipe de apoio, toda a equipe de produção, agradecer enormemente a vocês. Tá? E não esquece, se você curtir esse conteúdo, acesse o nosso site, fica por dentro de mais materiais gratuitos, além do curso, que fará toda a diferença na tua formação pessoal e profissional. Não deixe de se inscrever na nossa newsletter, você colocando lá o teu e-mail, você vai saber em primeira mão quando esse episódio e outros episódios vão estar no ar, quando os cursos vão ser lançados, inclusive esse, que a gente vai contar com a Daniele Seabra. E se você está ouvindo na nossa plataforma pelo YouTube
ou pelas plataformas de streaming como o Spotify ou Deezer. Se inscreve no canal para ficar antenado com as novidades. Dani, suas últimas palavras. Eu agradeço demais, foi muito bom, realmente assim, muito agradável o ambiente, né? É muito bom falar sobre isso, que é um assunto muito importante, né? Acho que a gente trabalhou aqui, né? O tema é muito vasto, né? Tem muita coisa ainda para falar, dá para passar um montão de tempo aqui. Mas eu acho que a gente falou algo muito importante, né? Tanto para dar essa visão, né, da importância do estilo de vida, quanto de entender esse interprofissionalismo. Eu acho que foi algo bem importante para a gente, né? E até falando sobre como a gente ensina isso, que eu não esqueci, né? Então, para os estudantes que porventura estiverem ouvindo, gente, eu sempre digo isso para os alunos, as práticas, elas são valiosas. A mudança estrutural que existiu no curso de medicina, eu posso falar de medicina porque é o que eu faço, né? Fiz como formação e hoje sou docente de medicina. Então, faz total diferença de quando a gente era da graduação, né, Fernando? Então, assim, hoje em dia, os alunos são imersos na prática. É lá, na prática, que você aprende a se conectar com o paciente, que você aprende a entender a dor do paciente, que você aprende a entender o contexto social que o paciente vive. Não é no livro. Né? O livro ele é importante, ele é uma parte do conhecimento, mas para realmente, né, trabalhar com cuidados efetivos para o paciente, é na prática, né, que a gente trabalha com tanto carinho, a gente prepara, né, para os estudantes. Esses momentos de prática são realmente onde a gente ensina as soft skills. Obrigado, Dani. Lari? Eu agradeço sempre. Muito obrigada, Dani. Foi maravilhoso. Aprendi muito hoje. Eu acho que essa troca, eu acho que essa gentileza é o que precisa existir na prática profissional. Eu digo assim que a gente precisa empoderar cada um dos profissionais, cada um tem que saber como é importante no cuidado do paciente, a gente tem que focar o cuidado no paciente, e eu sempre faço esse convite para o estudante de medicina, para o médico que já é formado, conheça o que cada um dos outros profissionais é capaz de fazer, porque faz toda a diferença para um cuidado integral, faz toda a diferença para a reabilitação da saúde, a manutenção da saúde e a qualidade de vida. Então, eu deixo essa reflexão aí para... Bem, cabe a mim concordar e subscrever com tudo que foi muito bem dito. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau.